Qual é o real signo de Jesus? A maioria das pessoas vão falar que é de peixes, o mais óbvio, né? Por que peixe, né? Porque peixe é um símbolo cristão muito usado, né? Para disfarçar o símbolo da cruz. E peixe, ele é um signo muito emotivo, sentimental, tem empatia, ele capta muitas coisas, né? As emoções, sensações. Então, faria sentido no caso de Jesus se ele fosse de peixe, né? E peixe representa os pés, como eu expliquei nos vídeos anteriores. Então Jesus, ele lavou os pés de todos os 12 discípulos, sem contar que o próprio pé dele também, ele andou sobre as águas, né? O que é a água lá na alquimia? A água é as emoções, então sobrevoar as emoções, sensações. Faria sentido se ele fosse signo de peixes? Outros dirão que era de Capricórnio. Mas por que Capricórnio, né? Justamente por causa da óbvia data de 25 de dezembro, que é o Natal, né? Então, essa data do 25 de dezembro do Capricórnio estaria ligada a isso, né? E o que é o Capricórnio? É o bode que sobe no topo da montanha, né? Então tem esse aspecto que lembra Jesus alguma coisa. Sem contar que eu já expliquei para vocês que o povo que é mais puxado por esse signo seria Israel. Então faria sentido Jesus lá estar com Israel, ele ser judeu, lá ficou com o seu povo, né? Então ele fez seu ministério ali forte. Então, sem contar que dizem que a palavra Jesus no hebraico é Yahushua, ou Yahvé, mais precisamente Yahvé, que significa o bode que salva. Então, o Capricórnio é o bode velho, então o bode que sobe na montanha. Faria sentido para você, Jesus, representar signo de Capricórnio? Teve gente que dizia que Jesus era de Áries. Áries é o carneiro, então faria sentido Jesus representar um carneiro? O carneiro seria mais para um cordeiro, né? Já que é um símbolo de sacrifício, o cordeiro sendo sacrificado. Então é o primeiro signo, a iniciativa, o pioneiro, né, que tomou o caminho. Faria sentido pra você se Jesus fosse de Áries? Pouquíssimas pessoas ouviram falar disso daí. A maioria falou que era de peixes, e outra boa passada falou de Capricórnio, mas eu nunca vi essa perspectiva se secando como Áries. Interessante também. Teve gente que comentou no outro vídeo, né, que Jesus seria de Libra. Interessante também Libra. Libra é um signo fortíssimo, ele é o número 7. Lembra que eu expliquei pra vocês várias vezes o significado do número 7? O 7 é especial? Então faz sentido, né, Jesus segurando a justiça, a balança ali, né, julgando os mortos-vivos, o pessoal. Mas é interessante, é notar. Agora, falando de outros signos, né, os apóstolos falando em geral, teve gente que não gostou muito da ideia quando eu falei que Judas Iscariotes sobrou para ele o escorpião. O escorpião sendo sempre encarado uma perspectiva negativa, o traidor, o mentiroso e tal. Mas assim, lembra que eu expliquei nos outros vídeos lá anteriores sobre o que é o significado do escorpião? Escorpião é segredo, o ocultismo, é o proibido, é a ousadia, é magia forte, profunda, é o paradoxo aqui. Então, não encara isso aí como uma coisa negativa, uma coisa de mau presságio ou azar. Muito pelo contrário, da mesma forma que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, não se agarre muito nos seus próprios signos no dia que vocês nasceram. Os signos, como eu expliquei para vocês, são as 12 casas que cada um de nós temos que percorrer a nossa consciência para entender as perspectivas, sabe? Então entenda o que é Áries, o que é Touro, o que é Gêmeos, o que é Câncer, entenda todos os momentos de cada signo. Todos nós vamos sentir essas 12 sensações. Temos um momento de ira, de raiva, um momento de conforto, um momento de paz, um momento de batalha, entende? Esses 12 signos é para vocês entenderem, né, como é que nós lidamos com nossas emoções, com a lógica, com o nosso dia a dia, na rotina. Ou melhor dizendo, ele é o autoconhecimento, entendam bem, é a alquimia para vocês entenderem as 12 perspectivas do autoconhecimento. Mas para fechar melhor sobre o signo de Jesus, que seria e qual deles, vocês já ouviram falar do signo serpentário? O signo serpentário é o 13º signo, ele está oculto, e é muito interessante de entender, muita gente não conhece o significado do signo serpentário. E a própria Bíblia fala que Jesus ele foi considerado como uma serpente lá na cruz de Moisés, lá, você lembra da passagem bíblica, né? Assim como foi levantada a serpente na cruz de bronze lá de Moisés, assim será também um homem, o filho do homem também, né? Então, Jesus tem nesse aspecto. E serpentário também, ele é muito mais oculto, muito mais mágico que o próprio escorpião. É interessante você entender isso daí. Mas e vocês, o que vocês acham disso, né? Qual desses signos vocês acham que Jesus se bateria, se mais identificaria mais? Então, por que eu mesmo colocaria Jesus como o serpentário do 13º? Porque ele está acima dos 12. Então, ele é o atemporal, acima do tempo e espaço dos 12, que estão presos em nossas perspectivas, entende? Mas e vocês? Vocês acham que Jesus seria de peixes, ou de Capricórnio, de Libra, ou de Áries, ou o serpentário? Qual desses signos acha que Jesus se mais identificaria mais? Comentem aí e segue minha página e veja os vídeos anteriores como eu expliquei os signos de cada um. Um bom exemplo para vocês entenderem melhor do que é o autoconhecimento.